O negócio é o seguinte, tier list do elenco do Inter. Eu tenho aqui basicamente todo o grupo profissional do Inter e eu vou elencar jogador por jogador nessa tier list onde eu tenho 6 categorias. Começar aqui com os goleiros, começar com o Antony. O Antony, goleiro jovem da base do Inter, que foi titular no Gauchão por causa da lesão do Rocher. É um goleiro que vem evoluindo jogo após jogo. No começo era um goleiro um pouco inseguro, mas ele evoluiu muito bem, principalmente num quesito que eu tinha algumas críticas em relação a ele, que era a saída do gol em bola viajada, em cruzamentos, e ele melhorou muito nesse ponto. E hoje é um goleiro muito confiável, cara. É um goleiro que, durante a temporada, se ele tiver que jogar alguma partida decisiva, não tem o porquê o Colorado ficar com medo, porque hoje é um baita goleiro reserva, tá? E com muito potencial para evoluir ainda, mas hoje eu considero ele um bom goleiro. O próximo aqui é o Sérgio Rocher. O Rocher é curioso, né? O Rocher, logo que ele chega no Inter em 2023, ele fez uma Libertadores absurda, só que aí ele teve uma lesão na costela, e desde aquela lesão ele nunca mais foi o mesmo. A temporada dele em 2024 foi bem abaixo, eu acho que muito por conta da lesão, e agora em 2025 ele tem outra lesão que tirou ele do gauchão, e eu tô curioso para saber como é que ele vai voltar. Se vai voltar o Rocher versão 2023 da Libertadores, ou se vai voltar o Rocher 2024, que era aquele goleiro que parecia que tinha medo de cair para não se machucar, não estava 100% o Rocher. Então, qual o Rocher que vai voltar? Ele até voltou agora no jogo contra a Argentina pela seleção uruguaia, foi bem. Vamos ver como é que ele vai seguir aqui no Inter, porque para mim, se ele tiver 100%, ele é titular e ele é sim muito bom goleiro. O próximo aqui é o Rogel, o zagueiro uruguaio, e esse aqui eu acho muito fraco, não gosto do Rogel, acho lento, atabalhoado, grosso para jogar. Para vocês terem uma noção, no Grenal agora da final, ele entrou no lugar do Vitor Gabriel e jogou 15 minutos. Nesses 15 minutos ele quase colocou o título do Inter em jogo, de tão mal que ele entrou. Ele entrou, todo o sistema defensivo do Inter teve que se ajustar, todo mundo se destabilizou com a presença dele, porque ele é muito fraco, cara. Para mim, é um jogador que tu não pode ter no elenco, porque qualquer momento ele vai ter que jogar, e se ele jogar, a chance de ele entregar a paçoca é muito grande, velho, porque eu acho ele muito fraco. Seguindo aqui temos o Cleiton Sampaio. Ele vai numa linha parecida com a do Rogel, só que eu acho ele um pouquinho menos pior, tá? Ele é um pouquinho menos lento, um pouquinho menos atabalhoado, mas também é um zagueiro com tempo de bola ruim, um zagueiro que não é confiável. Eu também vou colocar o Cleiton na categoria fraco, tá? Mas um pouquinho melhor que o Rogel. O próximo aqui é o Mercado, e o Mercado é complicado também, né? O Mercado foi um grande zagueiro, aqui no Inter ele fez boas temporadas, principalmente a temporada 2023, que caso o Inter ganhasse aquela Libertadores, eu não tenho dúvida nenhuma que o Mercado seria um grande ídolo do Inter, porque ele jogou muito aquela Libertadores, e é um bom zagueiro, né? Porém, ele tem idade avançada e tem a questão da lesão de ligamento do joelho que ele teve, que é uma lesão complicada, ainda mais na idade dele, então é difícil analisar aqui onde que eu vou colocar o Mercado. O Mercado antes da lesão era bom ou até muito bom zagueiro, mas depois da lesão, eu confesso que não estou otimista em relação à volta do Mercado, pela idade, pelo perfil do jogador. Eu vou deixar aqui na categoria ok, tá? Mas torcendo muito para que ele consiga voltar da lesão no mesmo nível que ele estava antes de lesionar, tá? Mas acho que não vai acontecer. O outro aqui é o Juninho, zagueiro recém-chegado que nem estreou ainda. Eu conheço um pouco dele da época do Bahia, do Palmeiras, mas as lembranças que eu tenho não são boas. Quando ele jogava no Palmeiras ele não era um zagueiro bom, no Bahia foi um pouquinho melhor, no Inter agora não estreou, então não tenho como analisar. Por enquanto vou deixar aqui na categoria ok. O próximo aqui é o Kaique Rocha, e esse aqui eu também acho fraco, cara, impressionante. Como que o Inter conseguiu repatriar o Kaique Rocha, né? Antigamente o Inter repatriava jogadores que davam certo, né? Repatriava Nilmar, Arangues. Hoje em dia tá repatriando um jogador que deu errado. O Kaique Rocha deu errado no Inter, deu errado no Atlético Paranaense. O que o Inter faz? Vai lá e contrata de novo. É um zagueiro fraco, mas na mesma linha do Rogel, atabalhoado, lento, não é confiável. O próximo aqui é o Vitor Gabriel. Esse sim é um bom zagueiro. Um zagueiro da base que surgiu agora há 20 anos só. Parece que ele está jogando de titular do Inter há 5, 10 anos já, tamanha frieza que ele tem. Porém, tem um ponto aqui a ser debatido. Ele tem uma excelente mostragem, mas é uma excelente mostragem no gauchão. Eu acho que tem que ter um pouquinho de paciência para ver como é que ele vai jogar agora no Brasileirão. Não agora porque ele lesionou a coxa, né? Vai demorar um pouco para ele voltar. Mas no Brasileirão a gente vai ter plena ideia do tamanho da qualidade que tem o Vitor Gabriel, tá?
Pelo gauchão, seria muito bom o craque, cara. Mas como ele precisa ainda se provar num cenário mais competitivo, eu vou deixar ele aqui, ó, na categoria muito bom, tá? Se ele manter o nível de atuação no Brasileirão também, não tenho medo nenhum em colocar ele como craque, tá? Porque é muito bom zagueiro. O próximo aqui é o Vitão, e esse aqui sim eu coloco na categoria craque sem medo. Sim, o Vitão é um craque da posição, principalmente no contexto do futebol brasileiro. Um zagueiro muito bom, muito técnico, muita velocidade de recuperação, excelente saída de jogo. Talvez tenha pontos a melhorar ali no jogo aéreo, mas é um zagueiraço. Não sei como ainda não foi convocado, pelo menos por uma pré-lista, né? Porque é muito bom zagueiro. O próximo aqui é o Bernabei. O Bernabei também eu acho que é muito bom jogador, é um lateral com muita intensidade, muita força física, muita vontade, é um cara que tecnicamente ele é bom no apoio, talvez defensivamente ele tem pontos a corrigir como posicionamento, talvez alguma técnica defensiva, mas é muito bom jogador, eu vou deixar ele aqui na categoria muito bom. Na posição para mim ele é top 3 hoje no Brasil, tá? Não à toa que foi eleito o melhor lateral do campeonato no passado. O próximo aqui é o Brian Aguirre, que teve um começo bem ruim com a camisa do Inter, mas ele veio evoluindo jogo após jogo. No começo eu tinha uma ideia de que o Brian Aguirre era insuficiente pro Inter, tá? Eu achava que ele não podia fardar no Inter. Mas ele me provou o contrário, ele foi evoluindo, fez bons jogos, inclusive bons grenais, e eu mudei a ideia que eu tinha sobre a Aguirre, tá? Hoje eu acho que ele é um jogador ok, tá? Nada mais do que isso. Eu acho que hoje é um bom reserva, um jogador útil, tá? Não é um jogador a ser descartado. Eu acho que ainda o Inter precisa contratar um lateral direito titular, mas eu acho que o Brian Aguirre pode sim ser o reserva da posição, tá? O próximo aqui é o Natan, lateral direito também. Esse aqui eu acho muito fraco. Veio do Santos, quase não jogou. O Inter logo vai devolver ele também, porque, como eu falei, é muito fraco, não à toa que ele não farda mais. O próximo aqui é o Ramon, lateral esquerdo vindo do Cuiabá, base do Flamengo. Eu acho que vai ser um bom reserva, tá? Eu acho que ele vai jogar pouco esse ano, porque o titular dele é o Bernabei. Então o Bernabei quase não deixa furo, não deixa brecha para o reserva jogar. Mas quando ele jogou, pelo menos no gauchão, ele teve uma amostragem ok ali, não comprometeu, também não teve uma grande atuação. Eu acho que dá para colocar ele aqui na categoria ok. O próximo aqui é o Alan Patrick, o camisa 10 do Inter, e esse aqui também não tem discussão, né? Vou inclusive colocar ele aqui, ó, craque da bola, na posição, para mim ele é top 3 do Brasil com tranquilidade há pelo menos 3 temporadas, jogadoraço. Tudo bem que tem a idade um pouco mais avançada, né? Mas não seria nenhum absurdo se ele fosse convocado para a seleção, porque é craque da bola, um dos últimos camisas 10 que temos no futebol brasileiro. O próximo aqui é o Bruno Henrique, camisa 8 do Inter, que eu vejo muita gente que critica ele, mas eu acho ele bom jogador, tá? Tecnicamente ele é bom jogador, ele é calmo, ele tem bom passe, é um cara muito inteligente. Na questão física, ele deixa um pouco a desejar, né? Porque pela idade ele não consegue manter o mesmo ritmo, não tem aquela intensidade, não tem aquela pegada no meio campo. Mas é sim um bom jogador, cara. Eu vou considerar ele aqui na categoria bom, tá? O próximo aqui é o Bruno Tabata, um jogador que está lesionado há um bom tempo já. Ele começou muito bem no Inter, jogando muita bola. Depois ele teve uma queda de rendimento, onde ele flertou ali com brigar pela titularidade ali com Gabriel Carvalho. Ele acabou o ano como titular, mas sem ter aquela afirmação 100%. Não jogou gauchão porque estava lesionado. A amostragem que teve, como eu falei, começou bem, depois caiu um pouco. Eu vou dar uma moral para ele e vou deixar ele aqui na categoria bom. O próximo aqui é o Diego Rosa, mais um que ainda não estreou com a camisa do Inter. É um jogador da base do rival, um jogador da base do Grêmio, que ele despontou com muito potencial mesmo, tá? Para vocês terem uma noção, ele foi vendido para o Manchester City, para o Grupo City, sem nunca ter jogado pelo profissional. Tamanho e qualidade que ele mostrava na base. Ele foi vendido por uma grana bem alta, porque ele fez uma Copa São Paulo em 2020 muito boa, e o Grêmio não conseguiu nem colocar ele no profissional, porque ele já estava sendo vendido para o Grupo City. Então assim, qualidade é inegável que ele tem. Ele tem qualidade. Basta saber os outros aspectos do jogo, porque se o jogo fosse só aspecto técnico, seria muito fácil, mas tem aspecto físico, tático, mental. E para mim, esse último aspecto que eu citei, o aspecto mental, talvez seja o grande problema do Diego Rosa. Um cara que tem um mental um pouco fraco, ele teve problemas extracampo no Bahia em relação à torcida, é um cara que perdeu confiança. Assim, se o Inter conseguir retomar a confiança dele,
qualidade técnica ele tem, cara. O Diego Rosa, saudável e confiante, não tenho dúvida nenhuma que é muito bom jogador, tá? O problema é, ele vai conseguir ter essa confiança, ele vai conseguir se sentir confortável para jogar aqui no Inter? Eu não sei. Então, por via das dúvidas, vou deixar ele na categoria ok, tá? O próximo aqui é o Fernando, camisa 5 do Inter, que também tem uma idade avançada, mas é muito bom jogador, impressionante como faz o jogo parecer simples o Fernando, um volante que tem uma saída de bola absurda, muito calmo. Fisicamente, apesar da idade avançada, ele tem muita força ainda, tem intensidade. Talvez não vá conseguir aguentar a maratona de jogos, mas é um craque da posição, cara. Eu fico na dúvida entre colocar ele no muito bom e craque, só pela questão física, tá? Mas vou deixar na categoria craque, porque pela questão técnica ele é muito acima da média. Vou deixar aqui, ó, do ladinho do Vitão e do Alan Patrick. O próximo aqui é o Gustavo Prado, e o Gustavo Prado me causa uma dualidade de opiniões. Tem jogo que ele entra e eu penso assim: tá aqui o cheque em branco. Esse é o guri que a gente vai vender por 20 milhões de euros. Em compensação, tem jogo que ele entra e eu penso assim: ainda dá tempo de tu fazer um Senai, cara, porque jogar bola tu não consegue. Porque tem jogo que ele entra muito bem, jogo que ele entra muito mal. Eu entendo que é normal por causa da idade, mas, cara, ele já tá ali com seus 19, 20 anos. Precisa mostrar o que veio, cara, senão vai acabar rodando, vai perder espaço e daqui a pouco vai ser emprestado e nunca mais volta a jogar em clube grande, cara. Precisa se firmar, precisa dar esse passo para se firmar como um jogador importante no Inter. Hoje eu não consigo confiar no Gustavo Prado. Eu não sei se ele vai entrar bem ou se ele vai entrar mal, porque ele não conseguiu ainda nos dar a confiança de conseguir ver ele entrando em campo e pensar assim: tá bom, ele vai resolver, ele vai pra cima, ele vai conseguir criar algo. Não consigo ter essa confiança. E por não ter essa confiança, vou deixar ele aqui somente na categoria ok. O próximo aqui é o Luiz Otávio, volante da base, que acabou tendo uma lesão muscular, então a gente não conseguiu ver muito ele no gauchão. Ele apareceu em alguns jogos no ano passado e apareceu muito bem. Ele começou o gauchão, ele jogou 1 ou 2 jogos e enquanto ele estava jogando ele foi bem também. É um jovem que eu boto muita fé. Do pouco que ele jogou, eu vi qualidade, eu vi tranquilidade para jogar, um cara muito confiante, com um bom primeiro passe. Acho que tem muito potencial, tá? Eu vou dar uma moral para ele e vou botar aqui na categoria bom, porque do pouco que eu vi, eu gostei. Próximo aqui é o Oscar Romero. Será que é o Romero bom ou o Romero ruim? Eu acho que esse aqui é o Romero bom no quesito técnico, né? Porque tecnicamente, não tem dúvidas, ele é muito bom jogador, ele é muito habilidoso, ele bate bem na bola, ele tem uma visão de jogo diferente. A questão é o problema que ele tem de intensidade, o problema físico, o problema de ter essa composição tática. Esse é o problema. Se a gente pudesse fazer um Megazord juntando os dois Romeros, o Romero do Corinthians e esse Romero do Inter, a gente teria um jogador de seleção, tá? Um jogador de nível europeu. Se a gente conseguisse aliar a categoria e a técnica do Oscar Romero com a vontade e aplicação tática do Ángel Romero, teríamos um craque. Mas a gente está com o Romero técnico e o Corinthians está lá com o Romero que tem vontade. Qual que é melhor? Aí eu fico na dúvida. Por causa dessa questão técnica, eu vou dar uma moral para ele e vou deixar aqui na categoria bom também. O próximo aqui é o Ronaldo, reforço que veio do Juventude. É um cara que não tem muita grife, mas ele cumpre bem a função de primeiro volante, ele tem um bom desarme. Óbvio que não é do nível do Fernando, mas ele, quando ele entra em campo, ele não deixa a desejar, sabe? Ele não vai conseguir manter o nível, mas ele também não vai comprometer. Eu acho que dá para deixar ele aqui na categoria ok. O próximo aqui é o Thiago Maia, que ficou naquela novela de vai ou não vai para o Santos, acabou ficando. É um camisa 8 que tem características bem distintas em relação ao Bruno Henrique. Enquanto o Bruno Henrique é um jogador técnico, inteligente, mas que não tem capacidade física, o Thiago Maia é completamente o contrário. Ele não é tão técnico, ele não é tão inteligente, mas fisicamente ele é um cavalo, cara. Ele atropela em campo, ele tem muita intensidade. E nesse esquema tático do Inter, ele faz muito bem aquela pressão nas costas do meia. Então, assim, taticamente e fisicamente é um jogador muito importante, e como o futebol não se define só na questão técnica, ele é sim um bom jogador. O próximo aqui é o Gold, o Ener Valencia, o equatoriano, que estava num mau momento, mas depois do gol no Grenal, tenho certeza que a confiança vai voltar. Nas eliminatórias agora ele já fez 2 gols, então assim, se ele conseguir retomar a confiança, não tenho dúvida nenhuma que ele é muito bom ou até craque, tá? Agora, se for o Valencia sem confiança que a gente viu no passado,
Cara, ele é muito abaixo da linha da crítica, ele fica como um jogador comum ou ok. Mas como ele parece estar retomando a confiança, vou dar uma moral e vou deixar ele aqui na categoria muito bom, tá? O próximo aqui é o Carboneiro, o Carbonícios do Inter, que veio do Racing. Jogador que caiu nas graças da torcida já foi muito bem, sendo decisivo em Grenal, muita personalidade para ir para cima, um jogador muito rápido. Deixa um pouco a desejar na questão tática de recomposição, mas tecnicamente é muito bom jogador, muita velocidade. Eu considero o Carboneiro um bom jogador, tá? O próximo aqui é o Luca. O Luca é um centroavante que não deu, né? A gente botou fé, ele teve chance, ele teve minutagem, mas não dá, cara. Tecnicamente ele não é bom, ele não é inteligente para jogar, fisicamente ele é forte, mas ele não sabe usar essa força que ele tem. O Luca é um cara no máximo esforçado, tá? Pelo esforço, vou deixar ele aqui pelo menos na categoria comum, tá? Mas assim, não vai vingar, já passou o tempo. O próximo aqui é o Rafael Borré. O Borré, eu tenho algumas críticas em relação a ele, principalmente na questão de custo-benefício. Ele é um mau jogador? Não é um mau jogador. É um centroavante interessante, que tem bom posicionamento, tem uma finalização razoável, tem muita vontade, é muito brigador, até que é inteligente para jogar. Porém, ele ganha 1.800.000. Para ganhar esse salário, tu tem que ser o craque do time, tu tem que ser diferente, tu tem que desequilibrar. Ele não faz isso, cara. O Borré é um cara que, se ele recebesse 400, 500 pau por mês, tava de bom tamanho, tava bem pago. 1.800.000 fica puxado o custo-benefício. Porque ele não é um cara diferenciado, cara. Ele não é habilidoso, ele não tem muita velocidade, como é o caso do Ener Valencia. Fisicamente ele não é um cara tão forte, ele não tem um baita jogo aéreo. Ele é um cara que ele é nota 6, nota 7 em praticamente todos os aspectos. Mas não tem nenhum aspecto que ele seja nota 9, nota 10. E para um cara que ganha 1.800.000, ele tem que ser 10 em algum aspecto pelo menos. Por exemplo, Paulo Guerreiro. Paulo Guerreiro é um cara que, por mais que não tenha tido uma passagem vencedora, tecnicamente ele era muito diferenciado. Era um cara que valia a pena tu ter como o salário mais caro do elenco. Porque ele era muito técnico, ele fazia muito bem o pivô. Era um cara diferente. O Borré, eu não consigo ver esse refino técnico nele, sabe? Então assim, eu fico nessa de... É um jogador interessante? É, mas ganha muito, cara. Pra mim, é um bom jogador, tá? Mas pelo salário que ele ganha, ele teria que ser pelo menos muito bom ou até craque. Mas pra mim, é bom jogador. Próximo aqui é o Ricardo Matias, centroavante da base, muito jovem ainda, parece ter muito potencial, passagem por seleção de base, mas no profissional ainda não mostrou para o que veio. Tá certo que ele não teve muita minutagem ainda, mas se ele não teve tanta minutagem é porque algo tem, tá? Talvez não esteja treinando tão bem, porque o Roger gosta de usar jovens. Então assim, se ele treinar bem e realmente tiver potencial, o Roger vai botar ele para jogar, tá? Eu confesso que conheço pouco, do pouco que eu vi no profissional, não me agradou muito, tá? Não me agradou muito, na base foi bem, mas é aquela coisa, né? Como ele é muito forte, muito alto, na base ele tende a ter essa sobra na questão física e ele vai acabar sobrando, né? Vai acabar sendo diferenciado na base. Chega no profissional, essa parte física ela se equipara, então se ele não for tecnicamente muito bom, não vai conseguir jogar. E até agora não conseguiu jogar, tá? Eu vou dar uma moralzinha aqui pro Ricardo Matias pelo potencial e pela idade e vou deixar aqui na categoria ok também. O próximo aqui é o Vitinho, um ponta que veio agora do futebol ucraniano, tem contrato até o meio do ano. É um jogador interessante que tem muita capacidade de intensidade daquele lado direito, ele faz o vai e vem com bastante intensidade. Tecnicamente ele não é tão refinado, não tem um acabamento tão bom, mas tem ali algum recurso de drible. É um jogador interessante, jogador útil, acho que não vai ser titular, mas acho que vai ser um jogador para elenco muito importante. Para mim é um jogador, vou colocar aqui na categoria bom, tá? Mas entre os bons aqui eu acho que ele é o mais fraquinho. E para fechar temos aqui o Wesley. O Wesley é um jogador que me surpreendeu muito. No Cruzeiro foi muito mal, não botava fé quando ele chegou no Inter, mas ano passado ele foi, eu acho que a gente pode dizer que foi o principal jogador do Inter na temporada. Esse ano vem sofrendo com lesões, mas é muito bom jogador, é um cara que fisicamente está sobrando, ele tem uma capacidade de 1 contra 1 muito forte, ele bota na frente, é difícil de segurar, ele talvez na finalização ele tenha que melhorar alguns pontos, mas é um cara que gosta do gol.
Para mim, é muito bom jogador, um dos principais expoentes técnicos do Inter. Tomara que ele consiga ficar 100% fisicamente, porque ele vai ser muito importante nessa temporada. Então fechou aqui, né? Fechou assim a minha análise do elenco do Inter. Fechamos aqui a tier list. Se tu gostou do vídeo, comenta o que tu achou, curte, se inscreve no canal e tamo junto até a próxima. Valeu!